Jorge Matos apresenta Manhã Total. Bom dia, Evelyn, tudo bom? Bom dia, Jorge. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Depois de Jesus. É mó barato, né? Aí eu falando pro pessoal, olha, se liga na entrevista de quarta que eu vou entrevistar Jesus. Os caras, que isso, cara? Adilson de Jesus. Adilson de Jesus, não deixou eu terminar. Porque ele deve ouvir essa piadinha, cara? Ele deve ouvir. Olha, agora sim Guarujá tem jeito. Por quê? Jesus veio. Já pensou? Muito bem. Pré-candidata Evelyn Fonseca pelo PRP. Isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Oficial. A convenção vai ser que dia? Você já sabe? É 26 de julho, se não me engano, 28. Não tenho 26 certeza, ou 28? Muito bem. Não, mas não tem pressa, não. Já mandam uma mensagem. O seu Ivaldo, que é o presidente do partido, será que ele tá ligadinho nessa entrevista? Ele tem que estar, né? Tá ouvindo a rádio, tá ouvindo. Eu tive a oportunidade de conversar com o seu Ivaldo nessa última segunda-feira, né? Isso. Na reunião que a Evelyn organizou lá no Guarujá, lá no Ferribote, né? Ali é Ferribote, né? Aquele bairro. Ali é Ademar de Barros, ali é Helena Maria. Jardim Helena Maria, né? Ali é Jardim dos Pássaros. Jardim dos Pássaros, isso. Porque é do lado de cá, né? Do lado de lá é Helena Maria e Jardim dos Pássaros. Jardim dos Pássaros. Pega aquela, abrange ali, a Funchal. Isso, Rua ali, Jardim Santa Maria, isso mesmo, tal, por ali. Isso. Muito bem. E ele estava lá, estava ele e o Armando, que é tesoureiro do partido, do PRP. Muito bem, ansiosa pela convenção? Tá aguardando, ansiosa? Aliás, você gostou de lá da nossa reunião? Show de bola. E eu vou dizer a verdade para você, viu? A repercussão foi boa. E isso é o que importa. É o povo começar a abrir os olhos para não simplesmente opções, para as opções. Isso aí. É diferente de você falar, nós temos opções, nós temos as opções. Certo. Se todo mundo quer ver uma mudança, tem que ser uma mudança de uma forma geral. Eu gostei por causa do que, com aquela oportunidade, eu tive chance de conversar com as pessoas de forma tranquila, que às vezes por causa do contexto do dia a dia, correria, tinha pessoal da faculdade, tinha alguns amigos diversos, que às vezes a gente não consegue se encontrar no mesmo ambiente, família e tudo. Sem então, e você ainda lutou contra a novela, né? Foi um horário nobre. É difícil, o que é que eu te diga? Segunda-feira, mas você viu, foi bastante gente. Você vê que as pessoas estão preocupadas mesmo com relação às propostas. Pede a novela um diazinho só, né? Mas foram com muito gosto, com muita vontade, saindo de lá contentes. Nós conversamos bastante, falamos a respeito. Fotos. Muitas fotos e selfies. As mulheres gostam disso, né? Os homens também, porque você viu que eu tinha guarda-costas, minha família tava toda lá. A corintianada tava toda. Lá tava o Carlos, 2 filhos, tava pai, tava todo mundo lá. Meu Tuca, meu compadre. Um beijo pra todo mundo. O Leandro, meu parceiro. Eu revi o Leandro, cara, que eu vi ele lá na rádio, a CTA FM, que ele trabalhou lá. Quase um sósia dele, a versão mais nova do Jorge. Mas ele... Na minha opinião. Mas gente fina, né? Nós batemos um papo lá fazia tempo, porque quando eu fui na rádio, a CTA FM, foi numa época que ele estava fazendo o programa, só que depois ele saiu quando eu cheguei. Mas eu já conhecia os trabalhos dele. Aí eu falei pra ele, eu vou arrumar um trabalho pra tu lá na rádio. Ele, eu tô fora disso, não quero mais fazer não. Ele é bem sucedido naquilo que ele faz agora. Ele trabalha na área de cosméticos e tal. Um beijo, Leandro, Michelle, eles também estão ouvindo a rádio. E depois o pessoal pode ver a reprise também, tá bom? É mesmo, né? Justamente. E tu deixou ela entrar sem o bolo? Puxa vida. Bom, você falou que ela ia trazer o bolo. O Jorge gosta do bolo. Na verdade, nós tomamos bolo, né? Tomamos um bolo. Mas o Carlos tá trazendo aí. Quando ele vier me buscar, amor, não esquece o bolo com vários meninos. Eu duvido que ele vá trazer, ainda mais ele. O Jorge gosta do bolo, eu prefiro o jabá. Também Ó, a cidade, na sua visão geral, como é que você acha que dá pra consertar algumas coisas? Zeladoria, por exemplo. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Eu estive em qualquer bairro, você não precisa escolher muito. Qualquer lugar que você para, olha em qualquer direção, você vê lixo, você vê o abandono. Mas eu não quero chover no molhado, que eu estava conversando com você. Não basta só ficar resmungando, tirar foto, publicar e apontar os erros. A gente tem que pensar naquilo que pode ser feito. Dá para dar sugestão de solução do problema? A população que está vivendo o problema, dá para passar para você e para os outros? Então, as pessoas... Como resolver? Olha, o que eu tenho visto, ali no Monteiro, por exemplo, eu vou falar de um caso da Maria. Maria, um beijo pra você. Mora ali no Monteiro. A Maria tá ouvindo? Tá ouvindo também. Ela vai ficar toda feliz, tá né? Sim. Aí, Maria.
ela falou pra mim assim: olha, Evelyn, eu já votei em tantos candidatos e já vieram aqui na minha porta, eu tô completamente satisfeita com o que estão fazendo com a nossa cidade. E dessa vez eu tô pensando diferente, eu vou votar em alguém que nunca esteve envolvido com política. Por quê? Porque eu acho que não é possível, vocês têm que ter uma visão diferenciada com relação à cidade, não é? Sem aqueles vícios e tal. E ela me apontou pra frente da casa dela e tinha obras inacabadas, tipo, começa a fazer, faz de mau jeito, e deixa dia de chuva insuportável, em frente à escola, a escola Arthur de Campos que ela mora, e fica alagado, não tem como passar carro, as crianças têm que entrar descalço, entendeu? Atende todo o bairro ali do Monteiro, Pai Caralho. Há anos acontece isso lá. Muitos anos, e não muda prefeito e a situação muda. Eles vão lá, dão aquela repaginada, né? Passam uma maquiagem, jogam uma areiazinha, umas pedrinhas por cima, mas continuam os mesmos problemas no bueiro. E agora tem uns problemas com caminhões que ficam estacionados em lugares que estão com placas de proibido. Também não se vê ninguém fiscalizando isso, não é? Eu vejo fazendo o levantamento e fiscalizando coisas que completamente sem fundamento, que não vai te levar a lugar nenhum. Mudando desse assunto da Maria, eu vou lá para aquele caso que eu contei da praia. Tava fazendo minha corrida na praia lá e de repente chega uma pessoa e dizendo que está fiscalizando quem está usando a faixa de areia da praia e tal. Com os professores que estavam dando aula de funcional. Eu achei aquilo tão absurdo e sem nexo. Eu falei, mas com que finalidade? Tanta coisa pra você. Eu falei, olha, eu vou te dar algumas sugestões pra te ajudar na tua pesquisa, no teu levantamento. Dá uma olhada aqui na orla da praia, vai contando quantas lâmpadas estão faltando aqui. Entendeu? Aqui já fomos assaltados, a gente não treina mais à noite, a gente não corre mais à noite porque nós fomos assaltados. Tem muitos buracos que dificultam o pessoal, e não é só o morador da cidade, não é só a população, também o turista também vai ficar contente, né? Não é? Porque também tem várias corridas de pedestrianismo na cidade e tal. Nem pro ciclista tá bom, porque tá cheio de buraco, e nem pro corredor. E tem o pessoal ainda que anda com cadeira de rodas, né? Pessoa que tem a mobilidade comprometida. Né? Então, o que acontece? Ao invés de eles fazerem levantamento para poder fazer esse tipo de melhoria, não é? Melhorar a calçada e tudo mais de forma efetiva, não. E buscar, se não tem verba, então vai buscar recursos para isso, mas faz um levantamento bonitinho. Mas entra, não só na praia, vai nos bairros também, que também tem esse mesmo problema, às vezes calçada que não é rebaixada. Da praia, né? Não, os bairros estão. É mato. Agora que começaram a tirar o matinho, lá perto da minha casa, no Jardim Santa Maria ali, aquele pedaço. Nossa, era mato alto, assim, quase da minha altura. E de vez em quando eu tiro foto, mas desde 2012 que eu faço isso. Porque assim, eu adoro Guarujá, eu moro aqui a minha vida inteira. Então eu sempre tiro fotos de onde eu estou, o que eu estou fazendo. Mas tem alguns lugares como parques na praia ou como praças no bairro, que é onde você tem um pouquinho de lazer com seus filhos. Você vai lá, ou a sua mãe, ou uma pessoa que você chega na sua casa, os meninos para andar de skate e tal. Tem alguns lugares, mas não são conservados. Então, automaticamente, fica abandonado. Ninguém frequenta, não é? Então, ali no Guaiúba mesmo, nossa, era lindo aquele espaço ali, pro corredor, pro cara que gosta de praticar esporte, pro turista quando chega na cidade, que ali é um espaço que tem muita casa de veraneio, né? Certo. Mas chega lá, você vê tudo abandonado, mato alto, buraco, não tem uma manutenção. Então, eu acho que o trabalho do vereador é fiscalizar isso, ter pessoas ali na cidade inteira, não só na Ademar de Barros, onde que passa, como diz, onde passa o padre, né? Não só nas avenidas principais, mas na cidade, ter uma visão mais panorâmica da cidade e buscar fazer essa conservação, né? Então, você que tem essa visão e procura se informar, tem muito conhecimento aí das pessoas que te passam em alguns cantos que de repente você ainda não foi, mas você tem uma visão do que está acontecendo na nossa cidade. Eu estava comentando com o Jailson esses dias que a zeladoria não é só, que nem você acabou de falar, enfeitar onde passa o padre, tá? Num geral, na cidade. O que está faltando para os vereadores que estão aí eleitos e que há anos, alguns
participação, cobrança da população, porque também não adianta só jogar nas costas do vereador eleito a responsabilidade de fiscalizar o prefeito. Se ninguém na população procurar o vereador a quem votou, ou até o que ele não votou, independe. Você não acha que a população deveria participar mais da política da nossa cidade? Sim, é como eu te falei, eu como cidadã, eu cheguei a essa conclusão quando eu falei pra você, não adianta só tirar foto, não adianta, que era um comportamento que eu tinha. Só criticar, né? Só criticar, entendeu? Primeiro que pra você saber exatamente o que está acontecendo, você tem que estar lá dentro. Você tem uma visão de fora, é uma coisa. Quando você chega perto, você vê outras coisas que não estavam dentro do teu campo de visão, tá? Então, pra mim poder ter essa visão, eu tenho que chegar perto. A visão que eu tenho hoje é que realmente a população deveria existir um mecanismo na qual a população tivesse acesso a essas pessoas, porque quando eu comento a respeito, já comentei a respeito disso numa reunião, perguntando para as pessoas que estavam na reunião, o que elas me disseram é que elas não conseguem ter acesso aos vereadores, só vão ter acesso, elas sabem que é certeza de encontrar de 4 em 4 anos. Fora disso, eles não dão acesso, você entendeu? Então, é difícil, não é? Como é que você vai cobrar que a população tenha esse comportamento se elas se sentem humilhadas no momento que elas vão... Quando elas vão cobrar e procurar, porque existe como é que diz, um muro, não é, que separa a população. Uma fuga, né? Eles fogem da gente, né? Então, é complicado assim, né? Alguma pergunta, Jailson? Referente a... Por enquanto não. Não chegou nenhuma? Não. E sua? Você... Por enquanto também não. Também as colocações tá aí. Tá só observando. Eu tô acompanhando aqui o pessoal que tá mandando alô, que tá sintonizado na rádio. Roberto Nunes tá sintonizado na rádio. A Alexandra Scalafobética também tá ouvindo a entrevista. Isso, Andréa Regis. O Hassen também continua sintonizado na entrevista. Mandar um abraço aí reforçado pro Hassen, né? Isso, o Edilson também tá sintonizado na entrevista e a Adriana Bonfim. Um abraço para todos, obrigado pela audiência, não é? É isso aí. A gente sabe que a nossa cidade enfrenta muitos problemas na área da saúde, no transporte. Inclusive agora acabamos de entrevistar o Adilson de Jesus, que está dentro da administração. Ele se preocupou durante a entrevista em responder sobre a atual administração, né? Alguns problemas que foram colocados pelos ouvintes. Na sua visão, você acha que a cidade está numa semi-UTI? Ou ela tá já indo pro quarto só em observação, ou ela pode mudar de quarto e ir pro 6º andar? O 6º andar é a UTI. Como é que você tá vendo a atual situação da nossa cidade? Tá feia a coisa? Você acha que tá feia a coisa? Porque todo mundo tá dizendo, alguns estão dizendo aí que tá uma maravilha. Não, eu acho que não tá bom. Do jeito que está, não está bom. Não está bom. E a população, eu vejo através do que a população me repassa. O termômetro para mim é a população. Você conversa, porque assim, o índice de desemprego não é só no Guarujá, é no Brasil. A situação, não tem como você fechar os olhos para o que está acontecendo no nosso país. Entendeu? Então a situação no geral está ruim. E aqui no Guarujá também não tá fácil. Porque não tem emprego, as pessoas não estão contratando para nenhum setor, as pessoas encontram dificuldades em todas as áreas, tanto na educação, não tem verba na cidade para você fazer um projeto, não está se aprovando os projetos, as ideias novas que as pessoas querem implementar, então está muito difícil. E nessa época de eleições fica tudo meio que suspenso, né? Fica tudo meio parado, abafa, né? Abafa o caso. Isso, então, não tá bom. Mas com fortes tendências a melhorar aí, né? Vamos Tomara que sim, né? Porque a gente não aguenta mais, né? Sim. O pessoal tem que começar a colocar na mente, mudar por mudar não resolve. Mudei, eu votei em outro. Tá. Mas tu pesquisou a vida pregressa do cara? Sim, a ficha dele? Sim, então, mas também ficar do jeito que está é complicado. É uma faca, como diz, uma faca de 2 legumes, né? Olha só, eu concordo, eu ouvi uma entrevista que você estava fazendo aqui, eu concordo com o fato de que o que está bom tem que ser mantido. Lógico.
Tanto que o que a gente conversa muito nas minhas reuniões é sobre inovação. Você pegar uma ideia que já existe, não descartar tudo só porque está mudando, vamos jogar todas essas ideias fora. Não, aquilo que está funcionando, ou que já funcionou, eu acredito que tenha que ser mantido. Você é favorável às regionais? Sim. Sim. Descentralizar o poder de manutenção de Sim, facilita a vida do povo, não é? E essa aqui é a prioridade, facilita a vida da população. Você tem um problema, você vai ali perto da sua casa, não precisa se locomover para um único lugar, todo mundo centralizando num único lugar, fica complicado. E é longe, e atender a demanda, porque Guarujá, né? Ele é como o Adilson de Jesus explicou, ao longo, né? Não é uma cidade assim que nós somos um dragão, né? É no formato de um dragão. Então, quer dizer, o problema que está acontecendo lá no Perequê, o sujeito se locomover até o centro do Guarujá, E aí depois a burocracia fala, aguarda que nós estamos indo lá. Pois é, então, não dificultou. Você pega um dia de verão brabo no Guarujá, você demora mais de 1 hora para chegar no Perequê. Pega no horário de trânsito, pega um dia de chuva. E tudo tem prazo, né? Tudo que você quer resolver, você tem uma urgência, dependendo da situação que a pessoa está passando, tem a urgência. Tá enchendo a minha casa, os móveis estão tudo boiando aqui. Como é que eu faço? Entendeu? Aí você fica procurando e tem toda essa questão. E se a pessoa vai de ônibus? Você tem que pensar na pessoa e não na facilidade. Estamos enxugando verbas, não tem verba, estamos enxugando os custos, Tudo bem, a gente entende tudo isso, só que não facilitou para quem é direcionado, não é? No caso que a população lá uma regional resolve já lá, né? Exatamente. Mas também você tem que ter um pessoal, deixar eles com um caminhão, um trator, equipamento decente, né? Para que eles possam resolver. Não adianta também você colocar uma regional lá no Perequê e não dar condições para eles trabalharem, né? Não, tem que ser tudo organizadinho, dar condições para se trabalhar, para poder ver o resultado final, que isso que é importante. Sem dúvida, ver a coisa acontecer. Não é só pegar uma ideia, lançar a ideia, começar a construir e parar na metade. Não, tem que ter começo, meio e fim. E o fim é a população satisfeita com o resultado, feliz de estar morando aqui, ter condições de viver e curtir a cidade e tal, entendeu? É isso aí. Você falou no início do negócio de ônibus. Como é que está a sua visão referente ao transporte atualmente? Sabemos que essa semana passada, né, que foi lançado o edital para concorrência, né? Como é que está? Eu mesmo tenho a minha opinião sobre ônibus, que de vez em quando, eu bem pouco ando de ônibus, eu prefiro de bicicleta. Eu vou pro Guarujá de bicicleta, eu gasto menos tempo, tenho menos dor de cabeça. Como é que você está vendo o transporte? Então, o que você comentou eu não acompanhei, depois eu posso até verificar para ter uma opinião formada com relação a isso. Mas com relação ao dia a dia, sim, eu acompanho, meus filhos andam de ônibus, vão para a faculdade de ônibus e volta e meia eu preciso da condução. Mas eu também converso muito com a população, volto de novo, porque é para eles, é com eles, né, que a gente tem que se preocupar. E faltam linhas, as poucas linhas que tem circulando na cidade, por exemplo, tem muitas linhas nas principais, não é? Tem várias. Nessas tem, linha 3, linha 1, essas linhas tem. Mas assim, vamos supor, ali perto da Unaerp, ali, um dia desse eu precisei pegar. Final da Dom Pedro. Nossa, como é o nome daquele... Esqueci, depois da Unaerp, bem depois da Dom Pedro. Pedreira. Areião, Pedreira. Então, é uma linha só que também não atende a necessidade das... É o 92. Acho que é 34. Não, mas tem um que sai daqui direto do Itapema e vai até o ponto final lá. Nossa, mas como balança e como treme aqueles ônibus e nossa senhora. E sem contar... É pra perder gordura. Dá pra fazer uma... Não, viu, gordinha? Mas não é só isso, são poucas linhas, eu demorei mais de 1 hora esperando essa linha e por fim eu acabei apelando pra misericórdia da minha amiga que veio me buscar de moto. Eu peguei a linha 17, fui até o Unaerp, ela me pegou da linha, ela me pegou de moto ali no final do lado da Unaerp e me levou até lá a Pedreira, sem contar que não tinha condições de circular porque tinha chovido. Eu comentei até buraqueira e poça d'água. Nossa, eram lagoas enormes. O carro entrava assim, tipo, quase chegando no motor do carro. E nem nas laterais você consegue desviar. Então, lamentável. E são poucas linhas que atendem, então quer dizer que sempre está lotado esses ônibus, não é?
E demoram demais. Né? Demora demais. E também os ônibus, tipo, volta e meia quebra no caminho, né? E não tem ônibus para repor. Então essa é a minha visão do que eu assisto, do que eu vejo e do que eu vivo. Entendeu? A minha tese é aquela ainda, né, das ruas esburacadas, né? Se você juntar todos os buracos da cidade, o que não é buraco cai dentro. Porque parte boa nós temos poucas, buraco nós temos muitos. Mas é um absurdo. É que nem tu tá falando mesmo, né? Quem vai até o final da Vila Zilda, aquela avenida principal, até onde o ônibus faz a volta lá, sim, o ônibus parece um barco. Ele fica assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro, e é arriscado bater no outro que passe do lado. E o motorista falou pra mim, confidenciou pra mim, que se rasgar um pneu, quem paga é ele. Ainda tem isso. Motorista. A empresa cobra do motorista o conserto do pneu. Nossa, essa foi demais, hein? Não. Pra você ver, né? Você acha que em matéria de transporte a solução seria uma concorrente aqui? Sim, teria que ter opção, né? Porque assim melhora o trabalho. A concorrência faz com que a competição entre um e outro, você ofereça para a população um serviço melhor. Quem ganha com a concorrência é a população. Mas a gente sabe que existe um cartel, né? Um conluio entre empresas daqui do litoral, que quando um vem, os caras dão um preço maior ou menor e acaba perdendo na concorrência. É esquemas que eles montam. Você acha que essa licitação pode acontecer isso e a gente acabar ficando com uma empresa de ônibus só muda o símbolo e continua o mesmo serviço? Acha que pode acontecer isso? Olha, Jorge, eu não... Baseado no que eu tô te falando, né? Porque a gente sabe que funciona assim. É complicado, mas como é que a gente vai resolver isso? Tem outro problema também, que as pessoas dizem que a solução seria uma empresa de vans, né? Liberar as vans. Seria um transporte alternativo. É uma outra coisa também que às vezes pode perigar para uma máfia da van, que nem aconteceu em Santo São Vicente, que teve um excesso de problemas, principalmente envolvendo polícia. Quer dizer, são soluções que a gente acha que pode ser bom, mas que ainda não tem uma experiência na cidade. Então, exatamente. É como a expectativa que se cria da mudança. Você tem a possibilidade de dar certo ou não. O pró e o contra, né? Então, quando você faz um levantamento de um problema do jeito que está há muitos anos, não está bom, existe a necessidade de modificar, deixar do jeito, você falou assim, será que se nós fizermos essa mudança, não vai continuar da mesma forma? E se a gente continuar do jeito que está, também, vai ficar bom? Então, eu acredito que ou melhorar o serviço? Você tem que melhorar o serviço. Agora, já teve a oportunidade de ser feito, não é? E não foi. Vários anos, continua mesmo. Então, tem que dar oportunidade para outros poder mostrar se ou tem então ou melhore. Não. Então, e o contrato, no caso, o combinado entre eles, tem que ser com prazos curtos para que possa ser avaliado isso. Prazo de 10 e anos, dar oportunidade de outra empresa oferecer um trabalho melhor. Ou permanecer que está, ou se estiver oferecendo um serviço adequado para a população. Então eu acho que isso ao invés de ficar um mesmo serviço durante anos, como se estivesse dando certo, renovando a mesma licitação, não. Tem que ser feita uma avaliação e, no caso, a população tem que ter voz, entendeu? Tem que ser perguntado para a população, estão satisfeitos, né, com esse serviço que está sendo oferecido? Onde entra aquilo que você falou, tem que ter a participação da população. Tem que ter, exatamente. Porque não é só reclamar, tem que fiscalizar também. O fiscal do poder público é a população. Esse pessoal que fica fazendo levantamento aí sobre coisas que não tem nada a ver, sem fundamento, deveria estar fiscalizando isso. Fazendo levantamento, fazendo estatística, entendeu? Ouvindo a população e daí começar com um projeto baseado na necessidade da população. Sem dúvida. Entendeu? A gente sabe que Guarujá, assim como outras cidades, a gente tem problemas gravíssimos relativos à saúde, educação, transporte, moradia. Sim. Entre outros problemas que a gente tem aí. A gente até, colocando na balança, Guarujá não está tão pior quanto outros municípios vizinhos. Você assumiu... Vou te dar uma exposição. Hoje é 1º de janeiro. 1º de janeiro. Você assumiu... De 2017. De 2017. Você assumiu como vereadora.
que área que você pretende priorizar para diminuir impactos e melhorar a Guarujá? Saúde e educação. Saúde e educação. Todas as suas vertentes. Saúde e educação. De que maneira? Assim, a pessoa doente, e sem um atendimento adequado, com essa dificuldade de marcar uma consulta, com UPAs fechadas e sem medicação, é o caos. Sem prevenção, né? A pessoa não consegue trabalhar assim, certo? E a área de educação? A área de educação para a pessoa poder estar qualificada, para ela poder ter um trabalho, para ela poder se inserir no mercado de trabalho, não é? Como profissional e assim melhorar a qualidade de vida da família. Então é uma coisa que é interligada à outra. De que maneira que você melhoraria a educação e a saúde, sabendo que o vereador, diferente do poder executivo, ele tem um certo caminho a ser seguido. Ele tem aonde ele começa e aonde ele termina. Ele cria leis e fiscaliza. Então, de que maneira que você priorizaria esses dois setores e como você criaria oportunidades para melhorar? Que tipo de lei? Que tipo de lei que você criaria ou que tipo de fiscalização que você obteria aí para ter uma melhoria nessas duas áreas que você citou? Boa pergunta. Leis para saúde e de fiscalização. Justamente, qual seria o seu projeto direcionado para que o poder público tivesse que fazer? Você acabou de dizer agora, por exemplo, a saúde. Prevenção, eu te citei prevenção. Ampliar algum serviço para que o poder público aplique mais, invista mais na prevenção para que evite aquele acumulado de pessoas lá no PAN, porque o PAN é o central. Sim, seria no caso... Por que tem 1.000 e tantos atendimentos dia? Porque não está tendo prevenção. Você criaria alguma coisa para prevenção? Médico da família... Fortalecer o que já existe. É isso que nós estamos falando. Então, esses projetos que já existem, no caso... Você teria que reforçá-los. Sim, teria que ser feita uma avaliação desses projetos que já existem, como eu falei, de uma forma geral, e aproveitar e ampliar aquilo que está dando certo, trazer recursos para que continue se fazendo o que está dando certo e assistindo, lógico, outros projetos, analisando outros projetos com ideias novas que possam dar condições para que melhore, não é? Agora, sim, efetivamente, isso vai depender de um estudo, isso vai depender daquilo que você tem acesso, não é? Da análise que você vai fazer das dificuldades que se encontram e dos recursos que a prefeitura, no caso, vai oferecer. Entendeu? Então, você falar assim, que leis, eu não tenho nenhuma lei. E fiscalizar pronta. O prefeito para que faça o que esses recursos sejam efetivamente utilizados nessa área. Então, porque assim, às vezes você consegue a verba, você vê que o projeto foi iniciado, mas ele não dá continuidade. E na educação, por exemplo, tem muitos projetos bacanas, materiais nas escolas, mas não são utilizados, ficam jogados na brinquedoteca, eles ficam guardados em caixas, eles não são utilizados. E às vezes o professor não tem nem treinamento para poder, ele não sabe utilizar aquele material, é por isso que ele não usa na sala de aula. Então o cronograma, ele existe, o material existe, mas o professor não está qualificado para poder utilizar aquilo. Você entendeu? Na educação tem muita coisa para fazer, muita coisa. Mas principalmente ter escolas, assim, que eu vejo a necessidade maior, latente, assim. A educação voltada para a criança especial, com professores especialistas na área, não só no papel, isso acontecendo de fato na sala de aula, não é? E além disso, não só para o aluno especial, para a criança especial, para o adolescente, para o adulto especial, ele continua esquecido, ele continua de lado, porque ele também não tem médicos, ele não tem escolas para ele, que deveria, aqui tinha uma escola ali do lado do 1º de Maio, agora a escola de ensino fundamental. Sei. Ali era ótimo. Como era o nome da escola? Aí agora o meu tic-teco. Não esqueci, mas eu vou lembrar.
Aquela Franklin. O Franklin. Era excelente. Era Roosevelt. Excelente para a educação especial. Nossa, os pais ficaram super decepcionados quando acabaram com o Franklin. Eu tenho experiência, tenho pessoas na minha família que lamentaram demais. E tipo assim, mudou e acabou. Tirem seus filhos daqui, eles vão ser transferidos para outro lugar. Não fizeram nada igual, né? Não tem nada parecido, sabe? É um pânico geral da população. E tipo assim, mudou, simplesmente mudou, se vira. E então não tem educação qualificada, não tem educação profissionalizante para o adolescente, entendeu? Também não tem, a família se sente completamente perdida aqui na cidade, porque não é feito nada especialmente voltado para esse pessoal. Os pais também não conseguem trabalhar, eles não conseguem, difícil conseguir no INSS um recurso. O que está acontecendo aí com a... Qual é aquela entidade que está correndo risco de fechar? A PAI, sim. O município não tem condições de profissionais e nem de investimentos para tomar conta desses profissionais tem. Não, eu estou falando da prefeitura, para bancar, para falar, sim, essa escola para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de problema, não tem. Aí a PAI é uma entidade que precisa ser ajudada pela prefeitura e está quase a fechar as portas. Sim. O caso de vereadores, não seria dar esse apoio para essas entidades que são verdadeiramente em prol da população? Está faltando ajudar essas entidades? Está faltando ter um olhar sensível, voltado para essa... Não só especificamente para isso, mas para a educação de forma geral. Mas para a educação especial, realmente... É uma entidade sem fim lucrativo, mas precisa de dinheiro para manter. Claro que precisa. Precisa de verba para poder... da prefeitura, porque o que pega nessas entidades é prestação de contas, documentação. Não seria o caso de apoiar essas empresas, colocar uma pessoa lá, olha, nem que seja um voluntário de faculdade de administração, de contabilidade, para ajudar essas pessoas a manter em dia? Porque quando chega na época de prestação de contas, eles deixam de receber verba 2, 3 meses porque não está com as contas em dias. Pois é, e olha que tem... É isso mesmo? Poderia ser feito muitas parcerias com as faculdades. Sem dúvida. Não é? Porque você vê, tem faculdade... o pessoal precisa fazer estágio. E mesmo que você coloque, olha, do 4º semestre em diante, só contrato para poder a pessoa já ter uma experiência, não é? Já serve para você, primeiro diminuir o custo, mas você ter um trabalho qualificado e ter pessoas fiscalizando essas pessoas, professores orientando, ou um pessoal que já está mais gabaritado, mas que ofereça esse serviço para a população, porque é importante. Na área da educação especial também falta, que eu falei, não só na educação, a criança especial também não tem um atendimento médico adequado. Não tem atendimento médico. Eu estava conversando com a minha tia e o Yuri tem 18 anos. Ele tem síndrome de Down. O que eu conheci lá, o corintiano. Sim. O pai fala que é pai dele, né? É São Paulino. É São Paulino, mas ele não. A mãe fala que é santista e você está querendo que falei que ele é corintiano. Então, o que aconteceu? O Yuri agora está com 18 anos. Ele Mas 18 anos de vida, mas a idade mental... Isso, bem menos. Mas ele é esperto, idade mental, né? de uns 15 anos, 14 anos, mas assim... Ele não está alfabetizado, porque não tem escolas que alfabetizem. Ele está no Instituto Evolução, se eu não me engano, que tem um trabalho lindo, trabalho com artes. Filantrópico sim, também, né? Mas não sei te dizer exatamente, mas ele tem parcerias com algumas empresas. Mas de repente é misto, né? Sim. Ele já, não sei se continua tendo um subsídio da prefeitura, mas... tem um trabalho lindo que eles fazem ali, mas não chega a ser um trabalho, não tem, falta ainda. É um trabalho profissionalizante, um trabalho direcionado, entendeu? Para inserir ele no mercado de trabalho, ou que ele tenha uma rotina para o futuro, não é? Entendi. E ali também trabalham, eles que estão atendendo esses alunos do Franklin. Que é ali no centro do Guarujá. Tem piscina, tem aula de arte, tem aula de atividade física, educação física, uma série de coisas que mas não atende todas as necessidades. Precisa fazer muita coisa. Eles precisam de muito mais recursos para poder fazer. Porque teria condições de... E assim, é lotado de criança. Teria condições de atender um número maior de crianças. A demanda está... Sim, aumentando. Mas então, daria para fazer uma coisa maior, com um resultado mais
substancial, entendeu? Mas a gente não vê resultado, né? Não tem assim, no final das contas, as crianças, é como se as crianças ficassem na escola normal que a criança especial frequenta, que fala que tem inclusão e tudo mais. Não tem inclusão. A criança simplesmente ela frequenta a aula, ela sai de casa e tem uma rotina social. Mas ela muitas vezes ela não tem um material didático adequado para ela poder aprender e desenvolver, entendeu? Nem coordenação motora, porque às vezes a dificuldade que a criança tem é mesmo no pegar do lápis e tal. Então teria que ter um material adequado para ela, próprio, adaptado para ela, você entendeu? E não tem esse material. Mas ela está lá, ela está matriculada, ela está frequentando a escola. E geralmente é difícil. Mas você vai... Para os pais, né, no caso. Você pretende militar nessa área, né? Isso sim, é que é importante. Sim, é isso aí. Vou ficar de olho. Jailson, vai dar 11 horas já, né? 11 horas. Sem bolo. Não teve bolo. Tudo bem. Só quieto. Não vai da faltar próxima vez ela traz um jabá, a gente bota no feijão. O feijão tá feijão caro. Com jabá é bom. Evelyn, passa seus contatos pro pessoal que queira falar com você, demonstrar apoio. Isso aí. E que queiram te ajudar nessa batalha, nessa luta. E a gente agradece a sua presença e as portas estão abertas para sempre que você puder chegar. Muito bem, obrigada. Mensagem. Daqui a pouco tem convenções, aí daqui a pouco oficializa a mesma campanha, aí a luta começa, né? A luta começa. Então fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade que vocês me deram. Na próxima vez eu trago o bolo, vai ficar, talvez o Carlos traga, ó. Ele estava ligando aqui. Jorge, o pessoal do Face tá tem a página lá, né? Fanpage, isso, né? Tem o nosso grupo lá, Coisas do Guarujá, mas tem as minhas queridinhas da tia Evelyn, que estão nos grupos de artes que eu tenho no Face já há muito tempo. Também estou mandando um abraço. E eu quero reforçar que eu vou estar na Mega Artesanal essa semana, prestigiando essa feira que eu gostaria. Outra coisa que eu gostaria de trabalhar aqui no Guarujá, que eu vou estar de olho também, é o porquê de não existir feiras de artesanato, entendeu? Por que não existir um trabalho voltado para profissionalização dos artistas que existem na cidade, oportunidades de trabalho para aqueles que tem aqui, que às vezes dão mais oportunidade para artistas de fora do que para artistas da cidade, não é? Então, feiras de exposição e tal. E eu sempre vou buscar ideias em outros lugares. A Mega Artesanal é uma oportunidade da gente encontrar artistas do mundo inteiro. E eu acho que poderia ter, mesmo que fosse uma mini artesanal aqui no Guarujá, deveria ter. Pra começar, né? Então, um beijo, um abraço apertado para as minhas amigas que estão aqui. Coisas do Guarujá, né? Coisas do Guarujá, o grupo. E no meu Face pessoal é Evelyn Fonseca Caricaturas, tá bom? Um abraço para todos, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!